boa noite. Estamos vendo Suzy, né? Fez cirurgia semana passada, tá tudo bem, né, irmã? Graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, vocês estão em casa, graça e paz, da parte do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus. Quero meditar com vocês em Colossenses, texto que se encontra lá no finalzinho da carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos, que nos ensina alguns princípios importantes sobre a oração. E é sobre esse princípio que nós vamos ver. Apenas 2 versículos. Versículos 2 e 3 do capítulo 4. Vamos ler, irmãos? Diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu santo nome, porque o Senhor tem ouvido nossas orações, Pai. Obrigado por essa reunião de oração, qual os irmãos podem participar nessa noite, alguns aqui na igreja, outros em casa, quem sabe alguém no trabalho também acompanhando a gente, ou no trânsito, enfim, Pai, onde o Teu povo estiver reunido com o mesmo propósito de orar, de buscar a Tua face, que o Senhor se revele, que o Senhor abençoe. E nos abençoe, Pai, através dessa meditação na Tua palavra, que nos instrui acerca da oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu vi um testemunho, um relato de um pastor que estava fazendo uma reforma na igreja, e aí, na ocasião, uma das pessoas que estavam trabalhando ali na obra, ele disse: pastor, está faltando material, não temos mais cimento. Né? Se você é membro de igreja, sabe que igreja é um canteiro de obras que não se acaba, né? E aí ele esperava que o pastor fosse tomar alguma providência. Aí o pastor saiu daquele lugar, tá certo, saiu, foi para um recanto e foi orar. Estava de joelhos, aí essa pessoa passou por ele, então não convertido ainda, e estranhou porque o pastor estava de joelhos. Disse: que coisa estranha. Eu estava falando de uma necessidade e eu esperava que o pastor fosse se levantar e comprar, mas eu vi que ele está falando sozinho ali, né? E naquele mesmo dia, depois de algum tempo, encostou um carro lá na frente da igreja com 5 sacos de cimento, e era uma doação que tinha chegado para dar continuidade àquela obra. E o pastor, quando soube disso, o pedreiro falou a ele, né, que ele estava trabalhando, e ele levantou as mãos para os céus, o pastor dando glória a Deus, dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor ouviu as minhas orações. E hoje, esse senhor que trabalhava na época, hoje ele é servo do Senhor, congrega lá, né, na igreja desse pastor, e hoje ele conta esse testemunho. E é bênção a gente saber que realmente Deus, ele ouve as nossas orações. Se a gente fosse abrir aqui para a gente relatar respostas de oração, creio que nós teríamos respostas assim, testemunhos, episódios na nossa vida em que nós oramos e pela graça de Deus, pela vontade de Deus, Ele agiu quase que instantaneamente, se não instantaneamente, mesmo passando um tempo, aconteceu, né? Uma resposta de oração, um sim. Às vezes nem sempre é um sim, né? Mas sempre há a resposta da parte de Deus. Essa é uma coisa boa. No entanto, a Bíblia nos ensina além disso. Esse é um meio extraordinário que Deus usa e Ele responde às orações. Mas a Bíblia nos fala aqui, através do apóstolo Paulo, que inclusive teve muitos testemunhos acerca de pedidos de oração e de respostas que Deus dera a ele, nem todos, né? Lembremos que o apóstolo em certa ocasião teve um espinho na carne, orou por 3 vezes e Deus respondeu sim, mas não da forma que a gente esperava, né? Mas dando a graça de Deus sobre a vida dele. Minha graça te baixa, Paulo. Aqui em Colossos, ele vai nos dar algumas... falar das bênçãos da oração, não é? Não somente como quando Deus
faz um milagre depois que a gente ora, mas a gente está lendo Colossenses, e Colossenses mostra justamente que a gente ora porque já aconteceu um milagre. Interessante isso, né? E qual foi o milagre que aconteceu? Está em Colossenses aí, capítulo 1, verso 13, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa maravilhosa, não é? Hoje Suzy estava falando mais ou menos sobre esse assunto na nossa meditação no culto da SAF, na reunião de oração online, falando que o grande milagre da salvação. Então, hoje nós temos as nossas orações ouvidas por Deus, porque Ele já operou esse milagre de nos libertar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Paulo vai discorrer um pouco sobre essa temática. Lembremos que Colossenses é uma carta onde Paulo escreve para dar como se fosse uma instrução à igreja, fortalecer a igreja em princípios doutrinais que estavam sendo atacados por falsos ensinos. E o ensino que tinha chegado a essa igreja de Colossos é tão singular que muitos atribuem, não dá nem nome para essa heresia, de tão medonha que ela era, né? Diz assim, alguns dizem, a chamam de a heresia de Colossos, porque ela é tão peculiar, tão maléfica, tão maligna, não é? Porque juntava ali uma espécie de gnosticismo, de um certo princípio judaizante, nos princípios heréticos, juntava ali certo legalismo, juntava culto aos anjos. Eu sei que em tudo isso acaba sendo um tanto quanto estranho, é uma heresia. Então Paulo vai trazer grandes verdades doutrinárias, mas aí ele chega no final da carta e ele começa a tratar de assuntos que são importantes para a igreja, sem, no entanto, se debruçar, sem trazer uma tese teológica, como ele trouxe no começo da carta. Isso é muito comum. Quando ele vai chegando no final da carta, ele vai dando tiros curtos, mas importantes, né? E isso é importante para a gente. Muitos crentes mergulham nas doutrinas mais profundas, mas se afogam como crianças em rios onde a água não chega nem aos joelhos. Às vezes você pega uma doutrina e se aprofunda nela, mas verdades que estão tão evidentes na vida cristã, a gente acaba negligenciando. Aí Paulo vai tratar sobre isso. Ele chega no final da carta justamente falando sobre oração, e algumas coisas são importantes aqui. Vamos meditar. Ele primeiro fala da perseverança na oração. É um imperativo, é uma ordem. É uma ordem. Antes ele já tinha dado uma ordem acerca da palavra. Olha o que diz o verso 16 do capítulo 3. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, esse já é um mandamento expresso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, a palavra de Deus, não é? Ele vai dizer que é um imperativo, é a base da vida cristã. Justamente nós bem sabemos que é a palavra e a oração. E ele começa dizendo pela palavra. É interessante, porque a palavra de Deus nos dá a base para a nossa oração, né? Ela que nos dá o discernimento. É capaz, quando a gente está orando sem um conhecimento certo da Escritura, a gente pode incorrer em misticismo, a gente corre o risco até de ser antibíblico na nossa oração, se a gente não conhece a palavra. Então está aqui as duas bases. E agora, quando ele chega no capítulo 4, no finalzinho, ele vai falar sobre a importância da oração. Não que ele tenha tocado nesse assunto somente aqui. Ele já tinha falado de oração em duas ocasiões, dizendo que eu oro pela igreja de Colossos. E aqui, perdão, aqui ele continua a falar agora no sentido de dizer que a oração deve ser algo permanente na vida do crente. Por isso que ele diz assim: perseverai na oração. A gente sabe que esse é um princípio da Escritura. Nós devemos estar na presença de Deus, perseverando em oração. Mas veja que não é somente uma perseverança do tipo, eu tenho um tema, eu tenho um pedido de oração, aí a gente começa a perseverar em cima desse pedido, né? E a gente vai pedir por ele, não que seja errado, às vezes a gente passa anos orando, mas digamos que Deus responde essa oração com sim, com não, seja lá da maneira que Ele quiser, e aí acaba-se a nossa responsabilidade com a oração? Não. Devemos continuar perseverando em oração. E por que parece que é tão elementar, não é? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. A gente escuta isso desde lá de criancinha. Leia a Bíblia e faça oração. Me parece que poderia ser um assunto um tanto quanto já fixado no coração dos crentes,
e como algo a ser superado, e dizendo assim, essas foram lições lá do departamento infantil, e que hoje eu não preciso ser lembrado. Mas Paulo, veja, está falando à igreja madura acerca da oração, dizendo assim, olha, eu estou terminando a carta, opa, mas espere, vocês estão com a mente cheia, olha que doutrina rica acerca de Cristo Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas, fala sobre a eternidade de Cristo, fala sobre tantas coisas maravilhosas, tão ricas, mas ele para, dá uma pausa e olha, mas não se esqueçam, vocês precisam ter uma vida de oração. William Hendrickson, ele fala algo interessante sobre oração. Ele diz assim, oração é a expressão mais importante da nova vida. Ele é o meio pelo qual podemos obter para nós e para outros a satisfação das necessidades, tanto físicas como espirituais. A gente tem essa satisfação através da oração. Ficamos satisfeitos com o que Deus tem nos dado. Ele diz, também é a arma divinamente estabelecida para rebater os sinistros ataques do diabo e seus anjos, o veículo pelo qual confessamos os nossos pecados e o instrumento pelo qual as almas agradecidas expressam sua espontânea adoração diante do trono de Deus. E é isso mesmo, tantas coisas importantes. Me parece que para todas as áreas da vida, a oração sempre vai fazer parte. Nunca vai ter uma área da vida do crente que a gente vai poder dispensar a oração. É no ataque, você está sendo atacado, ore. Você está jubiloso em ações de graças, ore. Né? Você está passando por uma dificuldade, ore. Então, em toda e qualquer circunstância na vida do crente, a oração vai ser algo indispensável. E eu tenho como destaque aqui a questão da adoração, né? Em todo ato de oração deve haver adoração. Porque a adoração é uma entrega, é uma declaração de que nós precisamos do Senhor, de que Ele é digno. Oramos aqui, né? O pastor orou aqui, lembrando das palavras que o Senhor nos ensinou através da oração do Pai Nosso. Então é adoração. Então a lição é muito simples, é para o departamento infantil. Continue orando, persevere em oração, ter uma vida de oração. E por que isso é tão importante? Porque facilmente nós negligenciamos as nossas atividades espirituais. Às vezes até a gente tem um período muito bom de oração. Às vezes você começa a vir à reunião da igreja de oração, você tem uma vida constante de oração, mas de repente, do nada, dá um apagão e você acaba esmorecendo e você acaba deixando aquele exercício espiritual de lado. Por isso, a palavra é, seja perseverante em oração. Ele vai nos ensinar como é que a gente deve orar. Ele vai dizer que nós devemos orar com ações de graças. Olha o que diz aí o verso seguinte. No mesmo verso, aliás, perseverar em oração, vigiando com ações de graças. É necessário que a gente esteja atento para que continuemos a orar com perseverança e para que a gente tenha a motivação correta quando estamos na presença de Deus, uma atitude de ações de graças. Isso não se restringe somente àquelas orações que a gente faz antes das refeições, que é importante, que é bom, não é? Mas não se restringe somente a isso, não somente agradecer nos momentos de refeição, mas ter uma vida de agradecimento ao Senhor, porque senão a nossa oração se torna um tanto quanto egoísta e ingrata. Parece que a gente chega na presença de Deus, não que não possamos chegar na presença de Deus pedindo algo, a gente tem listas de oração e a gente pede ao Senhor, porque Ele mesmo disse, olha, você pode pedir, na verdade você não pode pedir, você deve pedir, não é? E Deus se sente, eu vou usar palavras humanas, mas entendam, Ele se sente, de certa forma, lisonjeado quando nós pedimos alguma coisa a Ele. Esse é um reconhecimento de que nós dependemos dEle, não é? Mas aqui Ele nos lembra, seja sempre a nossa oração com ações de graças. Temos essa motivação quando nós oramos na presença de Deus? Ações de graças como uma atitude de reconhecimento daquilo que Ele é, ainda que não nos chegue a resposta. Porque veja, quando a gente ora em atitude de ações de graças, independentemente do que Deus vai fazer, do que Deus vai operar, nós já estamos agradecidos. E como é bom lidar com alguém que é agradecido, não é? Como é bom, traz satisfação quando a gente está trabalhando com alguém que é sempre agradecido. Não, muito obrigado. Que antes de haver qualquer... Não, ok, tá bom.
Graças a Deus. Então, essa deve ser a atitude que nós devemos ter para com o nosso Deus. Sempre ações de graças. Lembremos que Paulo aqui está encarcerado. Aí ele está ensinando a gente a orar com ações de graças, né? Veja que esse aqui não há uma distância do que Paulo está ensinando para a vida dele. Mas é alguém que a gente pode olhar para a vida e dizer assim, faz todo sentido, porque ele poderia estar, de certa forma, ingrato a Deus. Senhor, porque, veja, ele está aprisionado por motivo injusto, é claro que era pelo Evangelho, mas assim, se pegasse alguma brecha na lei, ele era inocente, mas ele está dizendo, ensinando a igreja, olha, orem com ações de graças, orem com hino de louvor. Vejamos, meus irmãos, no finalmente, ele nos ensina algo interessante aqui também. Ele diz que nós devemos orar por outros irmãos, pela igreja como um todo, porque ele diz assim, suplicar ao mesmo tempo também por nós quem? Timóteo, que estava com ele, lá no capítulo 1 a gente vai ver, por Epáfras, lá no capítulo 4, nesse capítulo 4, verso 12, vai mostrar que Epáfras, um cooperador do reino, também estava ali com ele. Não é a única ocasião que Paulo vai pedir oração, era alguém que constantemente estava pedindo oração. Talvez, para quem chegou até o terceiro céu e tinha tanta intimidade com Deus, a gente que diria para Paulo, eu que preciso das suas orações, mas veja que ele se coloca no mesmo patamar da igreja, mostrando a sua necessidade, a sua carência. Por isso ele diz, façam súplicas em relação a mim, para que Deus me abençoe, fazendo o quê? Abrindo as portas para o Evangelho. Interessante que ele não vai pedir somente pela sua vida. A coisa mais prática seria ele pedir oração por libertação. Mas veja que maravilha, ele está pedindo oração por libertação dos gentios. Ele diz, não, eu estou livre espiritualmente. Então é como se ele pedisse para que Deus fechasse as portas. Ele estava no final, em dado momento do seu ministério, ele estava cumprindo uma prisão domiciliar. Então ele tinha guardas romanos ali, e ele certamente passava muito tempo, muitas horas na companhia de diversos soldados que estavam ali fazendo a escolta, estavam, fazendo com que Paulo cumprisse essa prisão domiciliar. É como se Paulo estivesse dizendo assim, Senhor, fecha essas portas, e quando o Senhor fechar essas portas, com esses soldados dentro, o Senhor destranca o coração deles. Nossa oração será que seria essa? Ou seria, Senhor, abre essas portas aí, e eu nem me importo com o coração desses homens, nem me importo com a vida desses homens. Mas veja, a oração, o princípio aqui, que é um princípio da nossa oração, orar pela expansão do reino. Oramos aqui, isso é um princípio que está permeado ali no Pai Nosso, né? Venha o teu reino, Senhor. E esse é o mesmo princípio aqui a gente pode entender. Senhor, para que a palavra, para que o Senhor me dê intrepidez, a fim que eu fale do mistério de Cristo, pelo qual eu estou algemado. Que interessante isso. Aqui tem outra coisa importante, eu quero encerrar com isso, e é algo que o pastor Augusto Nicodemos fala sobre esse texto. Ele diz assim, feliz é o líder que tem uma igreja que ora por ele, que o põe constantemente diante de Deus em oração. Temos de nos perguntar sempre se nossos líderes estão em nossa lista de oração. Será que nos lembramos de orar pelas pessoas que Deus usou para abençoar a nossa vida? Será? É o mínimo que se pode fazer por quem nos abençoa. É nosso dever orar e interceder pela liderança. Olha que coisa interessante. Será que nós temos lembrado de orar pelos nossos líderes? E não somente dos líderes que estão nos liderando agora, mas por aqueles que Deus usou no longo da nossa caminhada, né? E eu estou me lembrando aqui, tantos pastores, tantos irmãos queridos que me ajudaram nessa minha caminhada. Nem sempre eu oro. De vez em quando eu lembro de um nome, de outro, e oro. Mas eu poderia orar mais pelos meus líderes, né? Orar mais por aqueles que me ajudaram a chegar até aqui. Então, um princípio aqui que a gente vê é sobre a importância que tem um líder e que ele precisa da oração do povo de Deus. Olhando aqui, irmãos,
para essa breve meditação, eu pergunto a vocês, vai nos faltar algum motivo de oração? Não vai nos faltar. Primeiro diz que a gente deve ser perseverante. Não é que a gente ore se tiver motivo ou não, sempre vai ter motivo. E outra coisa, muitas vezes nós não sabemos, não temos pelo que orar, porque nós saímos do convívio da igreja. Nós não estamos a par das necessidades da igreja, das lutas da igreja, das ações de graça da igreja. Por isso que um ajuntamento de oração é tão importante, né? Seja uma quarta-feira, seja num domingo, você está na igreja, eu sei que você está em casa, mas assim, como é importante também a gente procurar ver, entender, se alegrar e chorar juntos. E é aí que a gente tem, Deus vai colocando no nosso coração, né, as nossas motivos de gratidão, de ações de graças e também motivos de oração. É tão ruim quando a gente tem um parente que parece que está no mundo da lua. Sabe aquela pessoa, está acontecendo um problema ou a gente está tendo algum tipo de situação e tem sempre aquele que está longe. Ele não está nem aí para a família. Parece que o mundo pode se acabar, mas ele não se envolve no dia a dia da família. Ele está sempre a pau, está sempre isolado no quarto ou está sempre cuidando de outras coisas. Parece que ele não faz parte do corpo, não é? Mas veja, Deus nos chama a fazermos parte do corpo. E por isso Paulo compartilha esse pedido de oração para fazer com que os irmãos entendam que aqui é um só corpo e que nós andamos juntos. Se o evangelho tem prosperado, Colossos tem que se alegrar. Se Paulo está trabalhando na expansão do evangelho, se Adilson está trabalhando na expansão do evangelho, lá em Cabaceiras, lá em Buqueirão, os nossos irmãos lá em Pedra d'Água, os irmãos em qualquer outro lugar, ou em outro país, nós estamos crescendo, nós estamos nos alegrando juntos. Se eles estão sofrendo, a gente está sentindo uma dor também. Eu estou sofrendo também, né? Isso é fazer parte do corpo. Amém, meus irmãos? Graças a Deus que nós aprendemos com o Senhor Jesus, né? A perseverança na oração. Um homem que foi o nosso exemplo e aquele que nos leva à presença de Deus, foi perseverante em oração. E ele que nos ensina, nós devemos suplicar, nós devemos buscar a presença de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ter mais um tempo, creio, de oração, né? Convido o pastor Flauber, que Deus nos abençoe.